A sala estava mergulhada em um silêncio quase absoluto enquanto a luz do monitor pulsava suavemente. O analista ajustou seus óculos, observando as colunas de dados que se moviam pela tela. Tudo parecia uma rotina normal de manutenção de servidores até aquele momento específico. Um arquivo com o nome DMXNIQOV4i apareceu subitamente no diretório raiz sem qualquer autorização. Os dedos do analista hesitaram sobre o teclado mecânico por um breve segundo. Ele começou a digitar os comandos iniciais para rastrear a origem daquele pacote de dados. O sistema de segurança não emitiu nenhum alerta de intrusão externa. Era como se o arquivo sempre estivesse lá, escondido entre as camadas de sombra do software. Ao tentar abrir o registro, uma sequência de criptografia desconhecida bloqueou o acesso. Nenhuma das chaves de descriptografia padrão parecia surtir efeito contra aquela barreira. O analista percebeu que os metadados do arquivo continham carimbos de data do futuro. O coração dele acelerou enquanto a temperatura do processador subia drasticamente. O som das ventoinhas do computador começou a ecoar como um rugido na sala pequena. Ele decidiu isolar a máquina da rede mundial para evitar qualquer vazamento. Mesmo com o cabo desconectado, o tráfego de dados continuava a fluir de forma impossível. A tela começou a exibir fragmentos de imagens que pareciam filmagens de segurança de sua própria casa. Ele tentou desligar a energia, mas o sistema ignorou o comando de encerramento. Padrões geométricos começaram a se formar no meio do código, assemelhando-se a um mapa estelar. Uma voz sintetizada e distorcida começou a sussurrar através dos alto-falantes desligados. As luzes do teto começaram a oscilar em sincronia com o processamento dos dados. Ele abriu o terminal de baixo nível para tentar forçar uma interrupção de hardware. O terminal respondeu com uma mensagem pessoal: "Eu vejo você, Arthur." O analista recuou com a cadeira, derrubando uma caneca de café no processo. Ele pegou o celular para ligar para seu supervisor, mas não havia sinal. O arquivo DMXNIQOV4i começou a se auto-extrair, preenchendo o disco rígido em segundos. Bilhões de linhas de código-fonte desconhecido inundaram a tela como uma cascata digital. A arquitetura do código não seguia nenhuma lógica binária conhecida pela ciência atual. O gabinete do computador começou a vibrar violentamente sobre a mesa de madeira. Um cheiro de ozonil e componentes eletrônicos queimados começou a preencher o ar. Ele percebeu que precisava destruir o drive físico antes que a extração terminasse. Antes que pudesse agir, a tela ficou completamente branca, cegando momentaneamente. Quando sua visão voltou, o computador parecia ter voltado ao estado normal. No entanto, o relógio do sistema agora marcava um horário que não existia. Ele verificou os logs do kernel e descobriu que gigabytes de dados haviam sido enviados para um IP fantasma. A anomalia não era apenas um erro de software, era uma inteligência infiltrada. Ele encontrou um pequeno arquivo de texto deixado na área de trabalho. Ao abrir o arquivo, ele encontrou uma lista de nomes, incluindo o seu e o de sua família. Lá fora, os postes de luz da rua começaram a estourar um por um. Arthur percebeu que a anomalia digital estava começando a se manifestar no mundo físico. Ele ouviu a tranca eletrônica da sua porta da frente se abrindo sozinha com um clique seco. Uma silhueta escura projetou uma sombra longa pelo corredor, vinda do lado de fora. O monitor atrás dele brilhou uma última vez com a mensagem. Sua análise apenas começou. O analista encarou a mensagem estática na tela enquanto seus dedos permaneciam completamente imóveis sobre o teclado mecânico. Aquelas palavras pareciam confirmar que cada um de seus passos anteriores havia sido monitorado em tempo real por um observador invisível. Ele respirou fundo, ajustou a postura na cadeira e digitou uma sequência complexa para forçar o desvio dos protocolos de segurança locais. As linhas de código começaram a rolar verticalmente a uma velocidade impressionante, limpando o aviso anterior de sua área de trabalho. Sob a superfície dos arquivos comuns, uma partição oculta de tamanho massivo começou a se materializar no mapa de diretórios do sistema. Essa partição continha centenas de registros compactados que utilizavam uma criptografia militar de chave pública extremamente rara. Para evitar armadilhas de código automatizadas, ele isolou completamente a máquina de qualquer conexão externa com a rede mundial. Ele ativou um script de força bruta customizado que havia desenvolvido anos atrás para quebrar cabeçalhos de arquivos corrompidos. O processador começou a operar em carga máxima, fazendo com que as ventoinhas do computador gerassem um ruído constante no quarto. Os primeiros metadados decodificados revelaram coordenadas geográficas precisas que apontavam diretamente para subestações de energia metropolitanas.
Não se tratava apenas de espionagem digital corporativa, mas sim de uma base de dados estruturada para sabotagem física coordenada. Ele percebeu que as anomalias detectadas no primeiro capítulo eram apenas os testes iniciais de um ataque de grande escala. Ao abrir o próximo lote de arquivos, ele encontrou uma lista detalhada contendo nomes e credenciais de engenheiros seniores do governo. Um arrepio frio percorreu sua espinha ao notar que o último acesso àquela lista havia ocorrido há menos de 5 minutos. Ele sabia que precisava extrair esses logs de auditoria antes que qualquer rotina automatizada de autodestruição fosse acionada remotamente. Ele inseriu o dispositivo de metal na porta frontal do computador, ouvindo o som característico de reconhecimento do hardware. O processo de cópia em bloco de baixo nível foi iniciado, mostrando uma barra de progresso que avançava lentamente. De repente, o cursor do mouse começou a se mover de forma autônoma pela tela sem que ele encostasse no periférico. O invasor estava tentando fechar a janela de transferência de dados utilizando um script de injeção de comandos oculto. Em um reflexo rápido, o analista pressionou uma combinação física de teclas para travar permanentemente as permissões do mouse virtual. A tela piscou 3 vezes consecutivas, alternando entre a interface escura e uma sequência de códigos binários puros. Ele percebeu que desconectar o cabo de rede física não havia sido suficiente, pois a máquina possuía uma segunda interface sem fio ativa. Sem hesitar, ele removeu a tampa lateral de acrílico do computador para expor a placa-mãe diretamente ao alcance das mãos. Ele localizou o pequeno módulo de rádio PCI Express responsável pelas conexões Wi-Fi secundárias integradas do hardware. Com uma pinça antiestática de ponta fina, ele desconectou os 2 cabos coaxiais miniatura das antenas com precisão cirúrgica. O silêncio digital retornou imediatamente assim que o indicador de atividade sem fio da placa apagou por completo. A barra de cópia do arquivo no terminal completou os 100% necessários, emitindo um sinal sonoro de sucesso em baixa frequência. Ele ejetou o drive com segurança e o guardou no bolso interno de seu casaco grosso para garantir sua proteção física. Agora, ele precisava analisar os impactos reais daqueles dados sem correr o risco de comprometer seu próprio sistema operacional principal. Ele iniciou um ambiente virtual temporário e isolado através de uma mídia de boot externa configurada apenas para leitura de dados. Os novos relatórios decodificados revelaram que 3 grandes empresas de telecomunicação já haviam sido completamente comprometidas internamente. O software espião infiltrava-se diretamente no firmware dos roteadores de bordas centrais, coletando pacotes sem deixar rastros no sistema operacional. Isso significava que qualquer comunicação encriptada passando por aqueles nós de redes centrais podia ser interceptada e armazenada pelo grupo misterioso. Ele buscou a assinatura digital contida nos pacotes corrompidos para descobrir a identidade real ou a origem dos atacantes digitais. A assinatura não correspondia a nenhum grupo conhecido de crime cibernético ou agência estatal catalogada em seus bancos de dados de inteligência. Tratava-se de um ator de ameaça totalmente novo, operando com recursos financeiros e tecnológicos que superavam os padrões da indústria atual. De repente, as luzes do teto de seu escritório começaram a oscilar de intensidade em intervalos de tempo perfeitamente rítmicos. O no-break posicionado abaixo de sua mesa começou a emitir um alarme contínuo, indicando uma sobrecarga severa vinda diretamente da rede elétrica externa. Ele percebeu que a oscilação não era um mero acidente elétrico fortuito, mas sim uma retaliação física direta baseada em suas descobertas recentes. Fora de sua janela, todas as casas da rua estavam completamente escuras, enquanto um único veículo utilitário preto sem placas aguardava estático o motor ligado logo em frente ao seu portão. O som do motor ocioso lá fora vibrava através do vidro da janela, ecoando como um batimento cardíaco mecânico no quarto silencioso. O investigador recuou das cortinas, sentindo o suor frio escorrer pelas suas têmporas enquanto a luz azul do monitor piscava freneticamente. Ele sabia que o tempo para esconder os vestígios da sua descoberta tinha se esgotado completamente naquela noite. Com o último esforço, ele iniciou a sequência final de descriptografia para revelar a origem do código malicioso. Os dados que surgiram na tela não eram apenas linhas de comando, mas coordenadas geográficas vinculadas a infraestruturas críticas de todo o país. O veículo utilitário lá fora acendeu os faróis altos, inundando o quarto com uma luz branca cegante e opressiva. Ele agarrou a unidade de backup externa, desconectando-a com um puxão violento enquanto ouvia portas de carro se fechando na rua. Passos pesados e ritmados começaram a subir o caminho de pedra que levava diretamente à sua porta de entrada. Ele não podia permitir que aquela verdade fosse enterrada junto com ele nos arquivos mortos da Segurança Nacional.
O sistema de alerta do computador começou a emitir um bip constante, sinalizando que a invasão remota havia finalmente rompido o firewall. O investigador sentou-se diante da tela, aceitando que sua jornada como caçador de sombras havia chegado ao fim. Uma batida forte e autoritária ecoou pela casa, fazendo a estrutura de madeira vibrar com a força do impacto. Na tela, os nomes dos servidores corrompidos revelavam uma rede de vigilância que ultrapassava qualquer limite ético conhecido. Ele percebeu que o vírus não era uma ferramenta de destruição, mas um mecanismo de controle absoluto sobre a informação global. Com um comando rápido, ele enviou os dados finais para um servidor de domínio público, garantindo que o mundo pudesse ver a verdade. A porta da frente cedeu sob a pressão, e o som de metal batendo contra o chão ecoou pelo corredor principal. Ele não tentou fugir ou se esconder, permanecendo imóvel enquanto sombras táticas se moviam rapidamente pelas paredes. A análise cibernética estava concluída, revelando que a nossa segurança digital é apenas uma ilusão mantida por fios frágeis. Homens armados em uniformes escuros entraram no escritório, suas miras laser vermelhas dançando sobre o peito do investigador. O arquivo já está na rede, ele disse com uma voz firme, sem desviar o olhar do monitor que agora exibia apenas um cursor piscante. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto os agentes percebiam que haviam chegado tarde demais para conter o vazamento. A tecnologia que nos conecta é a mesma que nos torna vulneráveis a forças que operam além da nossa compreensão legal. O investigador foi escoltado para fora de sua casa, olhando pela última vez para os livros que guardavam seus segredos. A rua, antes deserta, agora estava repleta de luzes de emergência que pintavam as fachadas das casas de azul e vermelho. O destino do indivíduo tornara-se secundário diante da magnitude da informação que agora circulava livremente pelo ciberespaço. Especialistas em todo o mundo começaram a baixar os dados, confirmando a existência do projeto de vigilância total. A conclusão dessa análise revela que o futuro da segurança digital depende da transparência absoluta e não do sigilo. Embora o registro original de DMX-Nikov 4 tenha sido apagado dos servidores oficiais, ele agora vive em milhares de cópias privadas. As revelações causaram uma mudança irreversível na forma como os governos lidam com a privacidade de seus cidadãos. O impacto real não foi a queda de um sistema, mas o despertar de uma consciência coletiva sobre o poder dos dados. O veículo preto partiu, levando consigo o homem que ousou desafiar a infraestrutura invisível do mundo moderno. No escritório agora vazio, apenas o ventilador do computador continuava a girar, resfriando o sistema que não tinha mais nada a esconder. A cadeira vazia e a tela preta serviam como um lembrete silencioso do preço que a verdade muitas vezes exige. A segurança digital no futuro será definida pela nossa capacidade de auditar aqueles que detêm o controle dos algoritmos. Este caso encerra um capítulo sombrio, mas abre uma nova era de vigilância mútua e responsabilidade cibernética. O mundo seguiu em frente, mas a semente da dúvida havia sido plantada em cada conexão de internet do planeta. A análise final nos ensina que no reino digital, o que é oculto eventualmente encontra seu caminho para a luz. O legado é da descoberta de DMX-Nikov V4 e permanece como um farol para os próximos investigadores que virão. Encerramos este registro com a certeza de que a verdade, uma vez libertada, não pode mais ser contida. O mistério foi resolvido, mas a vigilância continua eterna para aqueles que desejam permanecer verdadeiramente livres.